Olá, pessoal! Mais uma vez aqui para nós estudarmos um pouquinho mais aí da língua portuguesa. E hoje nós vamos já começar com a regência verbal e nominal. Então, é um assunto muito discutido em concursos, né? Então, nós temos que saber. E a regência ela está ligada também à análise sintática. Então, quem já estudou as aulas anteriores vai ter agora um complemento e também uma revisão, né, de termos da oração, tá bom? Então, vamos verificar agora a regência. O que trata a regência? A regência, ela indica para você sobre os termos que perdem complemento em uma oração e esse complemento, se ele vem preposicionado ou não. Então, a regência ela pode ser tanto verbal quanto nominal. Se eu lidar com a regência verbal, nós temos o termo regente, aquele que determina, né, o complemento, verbo. E o termo que completou, chamado de termo regido, os objetos. E esses objetos vocês já viram anteriormente, eles podem vir preposicionados, no caso do objeto indireto, e não preposicionados, no caso do objeto direto. Então, nós temos termo regente verbo e termo regido objeto. E na regência verbal, na regência nominal, nós já temos os nomes, que são os substantivos, os adjetivos e os advérbios, que pedem complemento. E nós temos termo regente nomes e termos regidos, os complementos nominais. E complemento nominal você já lembra, né, que é regido por preposição obrigatória. Então, são essas preposições que às vezes são erradas, né, são contrárias à norma culta, que caem no seu concurso. E na parte verbal também. Se você usa objeto com preposição ou não, de forma errada, então esses verbos nós vamos ajustar aqui os mais pedidos em concursos públicos, tá bom? Então, vamos lá? Regência verbal é a relação efetuada entre o verbo e o seu complemento. Então, já apareceu para você uma sequência de verbos, então vamos ver aí os problemas, né, que ocorrem e vamos classificar as predicações verbais também. Primeiro verbo que apareceu na regência verbal é o verbo obedecer. E também, cuidado, se você usa regência para um verbo, também você usará a mesma regência para o seu antônimo. Então, no caso, apareceu para você obedecer e desobedecer. Esses dois verbos, eles são verbos transitivos indiretos. Se são transitivos indiretos, eles vêm acompanhados do objeto indireto na frase. Então, o uso da preposição é obrigatório. Por quê? Não existe objeto indireto que não tenha preposição. Então, no caso, ela é obrigatória na frase. Exemplo, a pessoa obedece à sinalização. Então, veja, a pessoa obedece a quê? A sinalização. Então, nós temos obedecer a, obrigatório, né, o termo regente, verbo, pedindo o complemento com preposição e a preposição retorna no termo regido, olha lá, a sinalização que é o objeto. Então, nós temos, no caso, o verbo transitivo direto acompanhado do objeto indireto. O uso da crase, porque houve o termo regente pediu a preposição a e o termo regido aceitou o artigo, olha lá. Então, nós temos aí a preposição obrigatória. Vamos ver outro exemplo. A pessoa desobedece ao regulamento. Então, veja, quem desobedece, desobedece a e desobedece ao regulamento, termo regido, preposição aparecendo, combinação ao, ok? Diante do feminino, nós temos crase e diante do masculino, evidente a combinação da preposição a mais os artigos, tá bom? Vamos ver o segundo caso, é o verbo amar. O verbo amar, ele é verbo transitivo direto. O que quer dizer? O complemento dele não vem regido por preposição obrigatória. Então, nós temos, veja, a mulher ama o marido. Quem ama, ama alguém. Ama quem? Então, se ela ama o marido, perfeito, transitivo direto mais objeto direto. E já vou ressaltar para você também um questionamento de concurso. Se eu lidar com substantivos, que são os objetos nas frases, eu posso também trocar esses objetos, esses substantivos, por pronomes oblíquos. E no caso dos oblíquos, o, a, os, as, são sempre, sempre vou substituir por objeto direto. E no caso do lhe ou lhes, sempre vou substituir os objetos indiretos. Então, veja nesse caso, a mulher ama o marido é objeto direto. Então, eu posso trocar por um pronome oblíquo, no caso ato, a mulher o ama. Posso falar assim também, ok?
porque ele é um objeto direto. Agora, existe uma forma preposicionada para essa expressão. Então, o verbo amar, ele também aceita a preposição. Veja, ele é termo regente, pede complemento sem preposição. É transitivo direto. Só que às vezes aparece, né, uma forma preposicionada. E é aceita na língua portuguesa. Então, nós temos também muitas frases assim faladas. Então, veja, ó, amamos a Deus. Se eu falar amamos, quem ama, ama alguém, ama quem, e eu coloco Deus, eu tenho objeto direto, verbo transitivo direto. Agora, nós amamos a Deus, eu acrescentei uma preposição a que não é obrigatória, né, no objeto. Então, eu troquei, esse objeto direto passou a ser preposicionado. Então, quer dizer, essa construção, ela é aceita, ela vem bastante em concurso. Prestar atenção. Posso usar preposição? Pode. Só que o termo regente, ele é transitivo direto, tá? E pode apresentar daí para você uma preposição a mais, ok? Se no caso eu quiser substituir esse objeto direto a Deus por um pronome oblíquo, como é que eu vou fazer? Então eu tenho que lembrar. Se é objeto direto, eu troco por o, a, os, as. Se é objeto indireto, eu troco por lhe, lhes. Agora, é uma forma preposicionada, isso é muito importante. Como é que eu faço? Você tem que manter a preposição que apareceu e trocar o pronome. Então, o pronome que você vai usar não vai ser o oblíquo no o, a, os, as. Você vai ter que manter a preposição e os pronomes oblíquos com preposição são os tônicos. Então, nesse caso, você vai ter que falar assim, ó, amamos a Deus, amamos a Ele. Você não vai poder colocar diretamente o, a, os, as do objeto direto, ok? Informado na frase. E muito menos usar o lhe e lhes, que é objeto indireto, que não é o caso, ok? Forma preposicionada, você vai manter a preposição e colocar um pronome oblíquo tônico, ok? Relembrando, amamos a Deus no seu concurso, tá bom? Amamos a Ele, ok? Chegar, ir e vir, ó. Outro bloco. Nós temos verbos intransitivos, verbos que apresentam ação completa. Esses verbos, eles não exigem objetos, mas eles vêm circunstanciados. Então, aparece a expressão adverbial, uma circunstância, traz para você, e quem faz a conexão são preposições. Então, prestar muita atenção. Verbos chegar, ir e vir, eles são verbos intransitivos e eles exigem a preposição a na circunstância adverbial. Então, é comum, né, nós falarmos de forma viciosa, essa regência ela é atrapalhada mesmo, porque as pessoas costumam falar de forma errada, e você, além de aprender correto, você também tem que exercitar e falar corretamente diariamente, senão você corre o risco de novamente incorrer a erros, né? E no seu concurso você vai errar, porque o erro fica constante na sua, né, mente. Então, preste atenção. Indicou movimento na língua portuguesa o uso correto da preposição a nas circunstâncias. Indicou estaticidade, o uso correto é a preposição em. Então, vamos ver os casos, ó. Vamos ao banco. Quem vai, vai a algum lugar. Então, eu vou ao banco. Eu não posso falar que vou no banco, porque quem vai, vai a, não vai em. Se eu falar no, é o em mais o, então a preposição em está usada aí, né, errada, de forma errada. Então, você tem, ó, vamos ao banco, ok? Viemos ao jogo e iremos à cerimônia. Cuidado! Viemos no jogo, não posso falar, e iremos na cerimônia, também não posso dizer, ok? Então, respeitar. Indicou o deslocamento, respeite. E memorize uma frase. Chegamos, é o verbo chegar, olha lá, cedo em casa ou chegamos cedo a casa? Qual é a correta? Então, consciência, se você chegou cedo, deslocou, ó, e foi, então chegamos cedo a casa. Então, toda vez que você chegar à sua casa, você não chega em sua casa, e sim a, ok? É a regência do verbo chegar. Lembre-se disso e já transforme, coloque de forma correta, né, em suas frases aí diariamente, tá bom? Vamos aos próximos, para o próximo bloco? Nós temos os verbos morar, residir e situar-se. São verbos intransitivos e exigem a preposição em na locução adverbial. Exemplo, eu moro em São Paulo. Então, é um contraditório. Nós usamos, geralmente, de forma errada, a preposição a aqui. E a preposição a é do verbo da bateria anterior. Então, você tem
preposição em, indicando estaticidade na língua portuguesa, então você não pode colocar ao contrário. Exemplos. Eu moro na rua São Paulo. Quem mora, mora em algum lugar, não mora a. Então, eu moro na. O na é a combinação, a contração da preposição em mais o artigo a. Então, eu moro na rua São Paulo. Ana reside na rua Ana Nery. Novamente, reside na. Quem reside, reside em algum lugar. Né? Você memoriza, resido em São Paulo, preposição em que você usa. Então, na rua Ana Nery. O escritório situa-se em São Paulo. Situa-se em qual local? Né? Olha lá, em São Paulo, em qual lugar? E o escritório situa-se na rua São Paulo. Então, quando eu falo na rua São Paulo, é preposição em mais a. Então, na rua São Paulo, ok? Não façam erros e cuidado. Crase, eu moro à rua, tem até crase que você vê em formulários em alguns lugares. Procure resolver essa situação, tá? Porque preposição indicando estaticidade. Quem mora, mora estático, em algum lugar. Preposição em, a obrigatória, ok? Vamos para a próxima bateria? Nós temos o verbo aí namorar. Namorar é verbo transitivo direto mais objeto direto. Então, veja exemplo. Ana namorava Paulo. Então, quando eu falo Ana namorava Paulo, namorava quem? Paulo. Então, não existe a preposição com que nós ouvimos diariamente. Então, veja. Ana namora quem? Verbo transitivo direto, Paulo, objeto direto. Se eu quiser trocar por pronomes, posso falar também Ana namora-o, namora Paulo, namora-o? Posso, ok? Estou trocando objeto direto pelo pronome oblíquo correspondente, que no caso é o o. Outro exemplo, quer namorar comigo? Posso falar assim? Quem quer namorar alguém. Quem? Não quer namorar com alguém, o com é erro, então errada a frase. Agora, quer namorar-me? Olha a frase correta, né? Quem namora, namora alguém. Quem? Minha pessoa, namorar-me, ok? E Ana quer namorá-lo. Olha, posso falar também namorar alguém, namorar quem? Namorar Paulo, namorar o verbo terminou em R, então sou obrigada a colocar o L no pronome oblíquo. Então, eu tenho Ana quer namorá-lo ou Ana o quer namorar, como você quiser, né? Vamos ver mais alguns exemplos agora? Nós temos também os verbos pagar, perdoar e agradecer. São verbos bitransitivos. Na língua portuguesa, são classificados como transitivos diretos e transitivos indiretos, ok? Então, é bitransitivo para nós memorizarmos aí, né, com facilidade. Apresentam dois objetos. E nós vamos verificar o seguinte. Se esse objeto for coisa, sempre será o objeto direto. Se o objeto for pessoa, sempre será o objeto indireto. Mesmo que não venham os dois objetos expressos na oração, ok? Então, veja, paguei o dinheiro ao rapaz. Eu paguei o quê? O dinheiro. Então, o dinheiro é o objeto direto do verbo pagar. E é coisa. E eu paguei o dinheiro a quem? Ao rapaz. Ao rapaz, olha lá, objeto indireto, pessoa. Então, eu respeito, né? Coisa e pessoa. Coisa, objeto direto, pessoa, objeto indireto. Então, na realidade, esse verbo, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Ele aceita os dois complementos e os dois vieram expressos na oração. Se vier um só, veja como vai ficar a regência. Olha, pagou o dinheiro. Então, pagou o quê? Pagou somente a coisa, então o verbo é transitivo direto, o dinheiro é objeto direto. Pagou ao rapaz. Pagou a quem? Ao rapaz. O verbo é transitivo indireto, ao rapaz é objeto indireto. Vocês viram? Mesmo que venha só um objeto, você respeita. É pessoa, transitivo indireto. É coisa, objeto direto, ok? Se eu quiser trocar aqui por pronomes, veja, quero falar pagou o dinheiro, eu vou trocar, né? Transitivo direto, objeto direto, pagou o. Quero trocar aqui, pagou o rapaz, pagou-lhe. O lhe por quê? O rapaz é objeto indireto, então eu troco pelo oblíquo, objeto indireto, lhe, ok? Outros exemplos. O padre perdoou o pecado ao pecador. O padre perdoou coisa. O quê? O pecado, objeto direto. E perdoou o pecado ao pecador. Ao pecador, objeto indireto. Novamente, transitivo direto e indireto o verbo, ok? O padre perdoou-o ao pecador. Então, veja, já substituiu o objeto direto na frase, o oblíquo veio
E foi trocado. Então, você ficou com o expresso objeto indireto na frase. Vamos trocar agora os oblíquos. O padre perdoou-lhe o pecado. Perdoou a coisa, pecado expresso na frase. Perdoou-lhe, olha lá, o lhe, objeto indireto. Então, nós temos os dois objetos expressos no exemplo anterior e nesse, estão vendo? Eu posso trocar facilmente também os pronomes oblíquos, né, pelos objetos expressos no texto. E a moça agradeceu o presente. Ela agradeceu coisa. Agradeceu o quê? O presente. Agradeceu o presente a quem? Ao rapaz. Quero falar apenas que ela agradeceu ao rapaz, eu sei que ela agradeceu o presente ao rapaz. Quero também falar que ela agradeceu-lhe o presente, agradeceu ao rapaz o presente, ok? Lembrando-se, coisa e pessoa, os objetos diretos, coisas, né? Indiretos, pessoas. Verbo bitransitivos, pagar, perdoar e agradecer, ok? Vamos ver agora a bateria 7, que indica para você o verbo preferir. Esse verbo também ele é bitransitivo. E ele é muito, assim, vicioso, as pessoas falam de forma inadequada diariamente. Por quê? As pessoas que falam de forma errada, fazem confusão do verbo preferir com o gostar. E as regências são diferentes. Quem gosta, gosta de. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, e eu posso gostar mais de uma coisa do que da outra, posso até colocar um objeto que seja aí intensificado no grau aí igual, superior ou inferior numa frase. Mas o verbo preferir não é essa mesma construção. Então, nós temos, olha, preferir é a preferência. O verbo é transitivo direto e indireto, e a minha preferência é sempre o objeto direto. E a minha não preferência é o objeto indireto. Então, veja, prefiro laranja a limão. Eu não estou falando do verbo gostar, estou falando do verbo preferir. Eu prefiro o quê? Laranja. Em oposição a quê? Do que eu não quero, né, no momento? Então, limão. Então, eu prefiro a preferência a laranja, né, e limão não, a limão. Então, eu tenho objeto direto, a preferência a laranja, objeto indireto, eu tenho a preferência aqui, né, a não preferência a limão, objeto indireto. E o verbo transitivo direto e indireto no texto, tá? Temos que prestar muita atenção. Por quê? Professora, eu uso crase no objeto indireto? Aqui a senhora não usou porque é palavra masculina. Agora veja, não é pelo fato da palavra ser masculina que não houve aí o caso da crase, a ocorrência dela. Nós temos que pensar no seguinte, se eu trocar prefiro limão a laranja, continuaria sem crase. Por quê? Eu prefiro o quê? Eu prefiro limão. Em oposição a quê? A laranja. Se eu não tenho artigo no primeiro objeto, evidente que também eu não vou ter artigo no segundo objeto. Porque os objetos diretos e indiretos são unânimes na frase, os dois aparecem simultâneos. Se um tem um artigo, o outro também tem que ter, respeitando-se o gênero. A mesma coisa vai ocorrer no exercício. Se eu falar prefiro limão a laranja, limão não veio acompanhado de artigo, então laranja também não tem. Só existe a ocorrência da preposição a, então não há crase. Crase é a fusão de preposição e artigo, então aqui não tem o artigo. Mas, se eu acrescentar prefiro o limão a laranja, a crase é obrigatória, porque eu acrescentei o artigo, né, no objeto direto, então eu tenho que acrescentar também no outro, no segundo. Então, prefiro limão a laranja, a crase é obrigatória. Olhe novamente a diferença, prefiro laranja, desculpe, no texto aqui está, prefiro laranja a limão. Se eu trocar prefiro limão a laranja, sem os artigos não há crase. Ok, pessoal? Prestar muita atenção, tá? Professora, se eu quiser falar prefiro a laranja, como é que eu vou ter que colocar outro exemplo? O outro objeto? Ao limão, tá vendo? Por quê? É masculino, se tem o artigo no feminino, no masculino também tem, e no caso vai haver aí a combinação, tá? Lembrando-se, preferir não é a mesma construção do verbo gostar. Por isso que eu não posso usar em situações que são intensificadoras. Por exemplo, prefiro mais laranja do que limão. Não existe isso, ok? Prefiro laranja a limão. Prefiro outros exemplos. Menos teatro do que cinema. Não posso. Eu gosto. Menos, eu posso gostar mais, tá vendo? Posso colocar o verbo gostar e colocar
esses objetos intensificados. Porém, para o verbo preferir, não. Prefiro, ó lá, teatro a cinema, certo? Prefiro campo à praia. Cuidado. E se usar o artigo também, tá? Expressões intensificadoras jamais com o verbo preferir. Ok, pessoal? Vamos agora fazer alguns exercícios, tá bom? Para nós reforçarmos aí um pouquinho esse estudo aí da regência, tá? O exercício pede, olha, corrija se necessário. Então, nós temos, os alunos chegaram cedo no colégio. Quem chega, chega no colégio ou chega ao colégio? Então, nós temos correção. Os alunos chegaram cedo ao colégio. Segundo, os amigos foram no cinema. Os amigos foram no ou foram ao cinema? Então, corrigindo, os amigos foram ao cinema, ok? Quem vai, vai a. Olha lá, correção, né? Regência errada, diariamente ouvimos, né? Então, você já no seu concurso vai acertar tudo isso. Já é um estudo, né? Para que no concurso não tenha nenhum problema. Sempre iam no teatro durante as férias. Então, veja, sempre iam no, não, sempre iam ao teatro durante as férias. Outro, ele mora à Rua da Mooca. Olha o erro, né? Grave. Ele mora estático, então ele mora na Rua da Mooca, não a rua, ok? Chegamos finalmente em Santo André. Errada. Chegamos finalmente, quem chega, chega a. Chegamos finalmente a Santo André. Nós amamos os filhos. Então, quem ama alguém ama quem? Nós amamos os filhos. Então, transitivo direto, os filhos, objeto direto. Perfeita, correta a frase. Agora, lembre-se que pode também ocorrer a forma preposicionada. Então, nós temos, nós amamos aos filhos, que é o próximo exercício, está correto, olha. Nós lidamos com o verbo transitivo direto, amamos, aos filhos, nós temos objeto direto preposicionado, ok? Correta também. O filho obedece ao pai. O filho obedece a alguém. A quem? Então, está errada a frase. Vamos arrumá-la. O filho obedece ao pai. Ok, pessoal? Temos que colocar aí a preposição a obrigatória. Ele obedecia às leis antigas. Então, nós temos uma frase que está com preposição. Você viu a ocorrência da crase e ela está correta. Ele obedecia a quê? Então, nós temos as leis antigas, então, crase obrigatória, regência perfeita. Certinha. Então, vamos lá, né? Próximo. Ele as obedecia. Então, ele as obedecia, veja, quem obedece, obedece a. E você veja, o objeto que apareceu foi o as, que é um pronome oblíquo átono. Esse pronome oblíquo está errado, porque se o verbo é transitivo indireto, eu não posso usar o complemento oblíquo as como correto aí. Então, o correto é ele lhes obedecia, correto? Às vezes passa, né? Nós não verificamos. Então, olhar, ó, pronome oblíquo átono errado. Se o verbo é transitivo indireto, jamais eu posso usar o objeto direto como pronome, ok? Então, novamente, ele lhes obedecia. Próximo exercício. Perdoa aos teus erros. Vamos lembrar, verbo perdoar. Quem perdoa coisa e pessoa, né? Então, perdoa o quê? Coisa, perdoa a quê? A quem? Pessoa. Então, você tem perdoa os teus erros. O que está mais aqui na frase é a preposição a. Então, vamos tirar, né? Então, perdoa os teus erros, correta? Perdoei o amigo que me ofendeu. Então, veja, perdoar pessoa é verbo transitivo indireto, então está errada na frase. Perdoei ao amigo que me ofendeu, ok? Agora, você pagou ao homem? Resposta, sim, paguei-o. Então, vamos verificar. Você pagou ao homem, pagou pessoa, transitivo indireto, pagar, pessoa, objeto indireto ao homem. Perfeito até então. Agora, na resposta você tem sim, vírgula, paguei-o. Então, se você está se referindo à pessoa que é objeto indireto, você não pode usar o oblíquo o, como usou, de objeto direto. Então, você tem que colocar sim, vírgula, paguei-lhe, ok? A correção está aí. Outra, você pagou a dívida? Resposta, sim, paguei-lhe. Então, vamos verificar. Você pagou o quê? A dívida. Transitivo direto, a dívida é coisa, objeto direto. Resposta, sim, paguei-lhe. Errada.
Quem paga coisa, objeto direto, verbo é transitivo direto. Então, esse lhe usado está inadequado, que é de objeto indireto para a pessoa. Então, sim, vírgula, paguei-a, ok? Outro, você obedece a este homem? Resposta, sim, obedeço-lhe. Vamos ver. Você obedece a este homem, perfeito. Obedece a quem? A este homem. Preposição a expressa na frase. Resposta, sim, obedeço-o. Não pode. Por quê? Se o verbo é transitivo indireto, você tem que usar o oblíquo correto, que é o lhe, não o de objeto direto. Então, sim, vírgula, obedeço-lhe. Ok, pessoal? E prefiro mais cinema do que teatro. Essa frase, esse exercício, né, está completamente errado. Não posso, é condenado na língua portuguesa, né? Eu estou utilizando intensificadores para o verbo preferir. Não podemos fazer. Então, prefiro mais cinema do que teatro? Não. Prefiro cinema a teatro, ok? É errada a construção. E a última. Prefiro bastante sossego do que tumulto. Mesma construção errada lá, né, da anterior, não podemos também. Então, vamos tirar os intensificadores. Prefiro sossego a tumulto, ok, pessoal? Bom, vocês verificaram agora a sequência de exercícios da bateria anterior. Agora nós vamos adiantar um pouquinho, né, mais alguns verbos, e nós vamos exercitar também essa próxima bateria, ok?